Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo anterior, eu comentei sobre as duas federações, as duas organizações mais populares do Taekwondo no mundo, a AWT e a ITF. Citei também o Kukkiwon como sendo um provável estilo de Taekwondo. Todavia, o Kukkiwon é a sede mundial do estilo Tonghapkwan, que seria um estilo derivado da união das 9 escolas Kwan coreanas. Posteriormente, em um outro momento do vídeo, há um erro que passou despercebido por mim durante a organização do roteiro, quando cito que a ITF se dividiu várias vezes desde sua fundação. No entanto, a ITF se manteve sólida até o ano de 2002, quando houve a morte do general Choi, o líder da ITF. A partir daí, sim, iniciaram-se as divergências e a divisão da entidade em organizações distintas. Feitas as devidas correções, peço desculpa a todos pelo equívoco. No vídeo de hoje, falarei sobre a unificação das 9 escolas e também o surgimento de uma 10ª escola, que não fora comentado nos vídeos anteriores. Não a citei porque não possuía referência bibliográfica sobre a mesma. Contudo, com a contribuição do grão-mestre Alexandre Gomes, que é um grande estudioso das artes marciais coreanas, me concedeu um trecho de um livro que conta a história do Taekwondo. Desta forma, compartilharei com vocês a história das 9 escolas, bem como as escolas que antecederam as 9 escolas originais. Vamos conferir? Não saia daí! Todo praticante de Taekwondo provavelmente já deve ter ouvido falar do Dr. Eun Young Kim. Eun Young Kim nasceu em 19 de março de 1931 e faleceu em 3 de outubro de 2017. Dentre as funções atribuídas a ele, resumidamente, Kim foi um administrador esportivo sul-coreano. Também foi vice-presidente do Comitê Olímpico Internacional e membro fundador do Conselho Executivo da WTF, atual WT. Eun Young Kim tornou-se presidente da Korea Taekwondo Association, a KTA, em 1971 e também do Kukkiwon em 1972. Posteriormente, quando a WTF, a Federação Mundial de Taekwondo, foi organizada, ele foi eleito o primeiro presidente da entidade. Como presidente das 3 organizações, Kim se tornou o mais poderoso líder do Taekwondo mundial. Na condução dos trabalhos da Korea Taekwondo Association, a KTA, Kim contratou a 2ª geração de líderes do Taekwondo para ajudá-lo na administração da entidade. E também contratou a 3ª geração de líderes do Taekwondo para formular as novas técnicas da modalidade, que se encaixavam na cultura tradicional, mental e corporal coreana. Em outras palavras, as novas técnicas foram projetadas para enfatizar mais o poder das pernas e dos ombros, combinando-as com técnicas de chute e movimentos de step. Nesse sentido, eles desenvolveram muitas técnicas de contra-ataque, eliminando as técnicas de bloqueio, nascendo assim a parte esportiva do Taekwondo, que se espalhou rapidamente pelo mundo e se tornou esporte olímpico no ano de 2000. Quando Kim se tornou presidente da KTA em 1971, embora a entidade representasse o Taekwondo coreano, o poder real da modalidade ainda repousava sobre os presidentes dos Kwans, ou Chonghwanjangnim, termo utilizado para representar diretores e líderes. Os testes de promoção de faixa sem a recomendação dos Chonghwanjangnim não poderiam ser submetidas ao Kukkiwon para certificação. Por essa razão, Kim eliminou esse sistema e, a partir de agora, cada mestre das suas escolas poderiam solicitar diretamente certificação do Kukkiwon. A Korea Taekwondo Association patrocinou muitos campeonatos e também supervisionou campeonatos patrocinados por organizações e empresas coreanas.
Desta forma, a entidade produziu muitos concorrentes para manter a posição número 1 em campeonatos mundiais. A entidade, na época, encorajou universidades a criarem departamentos de taekwondo para formar instrutores qualificados na modalidade. Quando esses alunos se formavam, eles abriam departamentos nos colégios. Nesta época, muitas escolas secundárias e também de gramática foram incentivadas a ensinar taekwondo. Os estudantes que se destacavam na modalidade recebiam bolsas de estudos e eram admitidos em universidades sem precisar fazer a prova ou vestibular para ingressar na mesma. Muitas organizações governamentais e também organizações privadas patrocinavam e também organizavam as suas próprias salas de treinamento, os seus dojan, e incentivavam os funcionários a praticar taekwondo. Estas empresas também contratavam competidores profissionais da modalidade para representar a sua organização em competições. Durante a Guerra do Vietnã, o taekwondo instruiu com sucesso soldados coreanos e também vietnamitas a melhorar as suas habilidades de resistência e combate. Essa tradição continuou em todos os soldados e os mantiveram praticando o taekwondo. A única diferença foi que depois que o general Choi foi exilado para o Canadá em 1972, as formas militares do taekwondo mudaram de Changhong para as formas Taeguk. Em 1975, o taekwondo militar ficou inteiramente sob a responsabilidade da Korea Taekwondo Association. As Forças Armadas também patrocinavam campeonatos de taekwondo, com a bandeira do Ministério da Defesa, e criaram a Sociedade Atlética, com o nome de Sangmu. Esta unidade permitiu que atletas do alto escalão praticassem continuamente, competissem e representassem os militares durante o seu tempo de serviço nas Forças Armadas. Um dos desafios de Yoon Young-kim seria a unificação das escolas. Depois de 1945, haviam 5 escolas em pleno funcionamento na Coreia. As escolas eram Chungdo-kwan, Mudo-kwan, Yongmu-kwan ou Jido-kwan, Songmu-kwan, Chanmu-kwan. Em março de 1947, Hwang Ki, presidente da Mudo-kwan, propôs a união dessas 5 escolas, mas acabou fracassando em sua tentativa. Após a Guerra da Coreia, Lee Chong-woo tentou novamente unir essas 5 escolas. Ele conseguiu que 6 membros se reunissem e criassem a Korea Kong-Sudo Association. Eles incluíram nessa associação os seguintes líderes e escolas: Chungdo-kwan, Songmu-kwan, Changmu-kwan, Jido-kwan, Mudo-kwan. Mas após um período, essa associação de Kong-Sudo foi perdendo forças. Durante a década de 1950, quase 40 pequenas escolas se ramificaram dessas 5 kwans originais. Algumas dessas escolas eram as seguintes: mas algumas dessas escolas não se juntaram à Korea Taekwondo Association, como por exemplo as seguintes escolas. A Chungmu-kwan mudou seu nome para Komudo, que significa Artes Marciais da Coreia Antiga. A Munmu-kwan ficou conhecida como Munmu Taryok-do. E o Kukmu-kwan mudou sua sede para os Estados Unidos. Em setembro de 1959, a Korea Taekwondo Association foi criada sob a liderança do general Choi. Porém, antes de ser registrada formalmente, uma revolução estudantil derrubou o governo da época de Lee Sung-man. Esta revolução impediu que a Korea Taekwondo Association se registrasse formalmente. 8 meses depois que os estudantes conseguiram derrubar o atual governo na época, um novo governo militar foi estabelecido, sob o comando de Park Chung-hee. Em 1962, formou-se uma nova entidade de taekwondo, a Korea Tae-Sudo Association. Porém, em 1965, o nome foi mudado de volta para Korea Taekwondo Association. Embora essa organização tenha sido estabelecida, o verdadeiro poder do taekwondo ainda estava com os líderes das escolas. Em 1974, as demais escolas foram absorvidas pelas 9 kwans e 40 outras kwans
foram combinadas nas 9 escolas. 3.000 academias individuais ficaram sob a supervisão dessas 9 Kwans e produziram, na época, aproximadamente 100.000 faixas pretas. No início de 1970, a segunda geração de líderes progressistas do Taekwondo começou a se reunir e exigir a abolição das escolas, ou pelo menos a redução de líderes dessas escolas. Essa segunda geração de líderes e suas escolas são as seguintes. Quando foi realizada esta reunião, eles destacaram que deveriam abolir as Kwans. Para isso, viajaram pelo país e receberam assinaturas de líderes locais, de academias locais de Taekwondo, em uma petição. Em 20 de maio de 1976, os líderes das escolas concordaram em abolir os nomes das Kwans e a substituir por números. Eles foram registrados da seguinte forma: Sonmugwan, número 1, Hammugwan, número 2, Chammugwan, número 3, Mudokwan, número 4, Odogwan, número 5, Kangdogwan, número 6, Chungdogwan, número 7, Jidokwan, número 8, Chungdogwan, número 9. Mais tarde, muitos membros da escola Mudokwan se separaram e criaram uma 10ª escola, a Kwangikwan. Porém, essa escola existiu apenas no papel, apenas como função administrativa. Em 23 de fevereiro de 1977, os grão-mestres, sêniores e os chefes de cada Kwan, compondo uma equipe de 15 membros, fundaram o Comitê de Unificação e cada chefe de Kwan foram obrigados a abandonar as suas escolas secundárias. Para realizar esta missão, eles criaram uma nova organização chamada de Chongbon Kwangjan, que significa Supremo Grão-Mestre, onde Um Nyeon Kim foi eleito o presidente dessa organização. Durante o primeiro ano, os líderes das escolas, os 9 líderes das escolas, não fizeram esforço algum para abandonar as suas escolas secundárias. Tornou-se evidente, então, que era impossível abandonar o sistema de Kwan. Com o passar do tempo, os líderes progressistas ganharam mais influência e, em 7 de agosto de 1978, o Conselho de Líderes das 10 Kwans concordaram em abolir as suas escolas. Os líderes, voluntariamente ou não, concordaram em assinar um acordo. Este acordo continha os seguintes líderes e as seguintes escolas. Os seguintes termos foram justificados para a assinatura do contrato. Número 1. Nós abolimos o sistema Kwan, em funcionamento nos últimos 30 anos. Prometemos trabalhar em harmonia dentro da comunidade do Taekwondo. Número 2. O Taekwondo tem uma longa história de progresso e desenvolvimento. Desde 1972, unificamos a terminologia, criamos novas formas e unificamos a tecnologia e as técnicas da modalidade. Além disso, nós aprovamos os nomes das Kwans e atribuímos a cada uma delas um número. Número 3. No teste de promoção de graduação, os professores das escolas locais podem agora recomendar seus alunos para promoção diretamente à Korea Taekwondo Association. Número 4. Em troca, a entidade tentará ajudar as escolas locais e assegurar os direitos dos seus estudantes. Número 5. O Taekwondo promoverá positivamente a imagem da Coreia. Os líderes devem estar unidos e devem trabalhar duro para manter a lei e a ordem. Número 6. Nós, como líderes do Taekwondo, temos que desenvolver técnicas para, de fato, sermos os líderes da comunidade do Taekwondo em todo o mundo. Número 7. Todas as atividades administrativas dos Kwans serão abolidas hoje. Número 8. A Korea Taekwondo Association terá uma relação próxima com o Gukkwon. Número 9. Como membro da Korea Taekwondo Association, assino este acordo para manter todas as promessas que firmei. Mesmo que toda a autoridade promocional tenha sido entregue à Korea Taekwondo Association e posteriormente ao Gukkwon,
Cada Kwan ainda possui um escritório, sob o nome de Chinmunhue, significando Sociedade das Relações Amistosas. Alguns dos Kwans ainda emitem seus certificados de promoção de Dan sob essa autoridade. Muitos graduados de Kwan recebem certificação dupla, tanto do Kwan, da escola, como do Kukkiwon. Agradeço a todos por assistir o vídeo até aqui, espero que tenham gostado deste conteúdo. Se ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se, curta e compartilhe com seus amigos. Deixe aqui nos comentários suas opiniões e contribuições sobre o assunto. A participação de todos é de suma importância para a existência e permanência deste canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo.